Então, gente, partindo agora para o present continuous em si, tá? Então, tô partindo do pressuposto que vocês já sabem os pronomes pessoais e já sabem a conjugação do verbo to be, né? Se vocês for muita informação, assistam os vídeos anteriores 1, 2 vezes para depois partir para esse terceiro. Então, aqui, o present continuous é um tempo verbal que indica uma ação que está acontecendo no momento da fala, tá? Então, ele é formado pelo sujeito, tá? O sujeito, ele pode aparecer em forma de pronome. Olha só, aqui no primeiro exemplo, he, ele, é um pronome. Ele pode aparecer também com o nome Peter, no caso Peter, the cat, o gato, né? E esses outros dois exemplos aqui eu usei pronome, they e I. Então, ele é formado pelo, observem aqui o esqueminha, o sujeito, que vai ser um pronome, ou um nome, ou mais de um nome, quando se trata de um sujeito composto. Depois, o verbo to be, que aí esse verbo to be, ele tem que concordar com esse sujeito, ok? Então, voltem lá ao vídeo anterior para quem não se lembra. No caso aqui do primeiro exemplo, o sujeito é he, o verbo to be é is. Depois do verbo to be, vem o verbo principal acrescido de ing. Esse ing corresponde, em português, ao NDO, que é o que dá, é o gerúndio em português, é o que dá a ideia de continuidade. Por exemplo, ler. Ler é um verbo. Quando eu quero dizer que eu estou lendo, para dar a ideia de continuidade, que a ação começou e continua, em português eu acrescento o NDO. Então, esse NDO em inglês é o ING, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos he, que é o sujeito, is, que é o verbo to be que concorda com esse sujeito, o verbo principal, read, ok? Aqui de azul é o verbo principal, o verbo ler, acrescido de ing, que é o que dá a ideia de continuidade. Então, he is reading a newspaper. He is reading a newspaper. Ele está lendo um jornal. A ação começou e continua. A ação não terminou. Por isso, contínuo, que tem continuidade. Vamos ao outro exemplo. Peter, observem que aqui eu já não usei um pronome, eu usei um nome, só que Peter corresponde a he. Então, se corresponde a he, o verbo to be é is, tá? Peter is. O verbo principal usado aqui no exemplo foi o buy. Buy, comprar. Com ing, buying, comprando a Coke. Então, Peter ou Peter is buying a Coke. Ok? Peter is buying a Coke. Peter is buying a Coke significa Peter está comprando uma Coca-Cola. Próximo exemplo, the cat. The cat é o quê? O gato. O gato, se a gente for substituir por um pronome, é o quê? It, ele, né? E o verbo to be que concorda com ele é o is. Verbo que eu usei aqui no exemplo, o verbo drink. Drink, beber. Com ing fica drinking, bebendo. Então, the cat is drinking milk. O gato está bebendo ou tomando leite. Próximo exemplo, vamos mudar aqui o verbo to be, né? Porque vamos mudar o sujeito. They, eles. They faz parte das pessoas do plural. Lembrando que todas as pessoas do plural, o verbo to be que concorda é o are. They are. They are, verbo principal, estudar, com ing, studying, estudando, math. They are studying math. Eles estão estudando matemática. Último exemplo. I, primeira pessoa do singular. I, verbo to be que concorda, am. I am. Então, aqui eu usei o verbo teach, que significa lecionar, dar aula, tá? Teach, dar aula,
com ing, dando aula. Então, I am teaching English. I am teaching English, ok? Então, essa aqui são frases que estão o quê? Na forma afirmativa. Em todos esses exemplos que eu dei, eu estou afirmando que alguém está fazendo alguma coisa. Vamos ver, então, como que nós negamos e como que nós perguntamos, como nós fazemos perguntas nesse tempo verbal. Então, aqui um exemplo. Esse primeiro exemplo estou afirmando. He is reading a newspaper. Ele está lendo um jornal. Estou afirmando. Se eu quiser negar, se eu quiser dizer que ele não está fazendo isso, eu tenho que usar a partícula que dá a ideia de negação, que é o not, ok? Not, que dá a ideia de negação. Então, onde que esse not vai entrar? Entre o verbo to be e o verbo principal, acrescido de ing. Então, aqui nesse meizinho, ó, tá vendo? Na afirmativa, não tem nada aqui entre o to be e o verbo principal. O not vai entrar aqui para dar a ideia de negação. Então, ó, he's not reading a newspaper. Uma observação. Esse is not é muito comum o quê? Haver a contração dessas duas palavras. Então, vocês podem usar is not, forma inteira, ou vocês podem usar isn't, que é uma forma contraída, muito comum, tá? Que é a forma contraída. Is com not, fica isn't. Então, he is not reading a newspaper. Ele não está lendo um jornal. Ah, professora, eu quero fazer uma pergunta. Como que eu faço? Simples. Esse verbo to be, que na afirmativa vem depois do sujeito, ele passa para frente do sujeito. Então, esse is vai vir para cá. Então, observem aqui. Is he reading a newspaper? Ele está lendo um jornal? Is he reading a newspaper? O verbo to be veio para frente do sujeito. E lembrando também que quando a gente faz perguntas, a gente tem que colocar no final o quê? Question mark, ou seja, o ponto de interrogação. Ok? Quantos minutos?